Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. Eu tô aqui com a Aninha, tudo bem, amiga? Tudo bem, e você? E aí, tá tudo certo? Tudo certo, pronta para mais um. Mais um episódio pra nossa conta? É isso mesmo, e só lembrando vocês que os nossos episódios são veiculados toda terça e quinta, de manhã às 6 horas no Spotify ou às 20 horas no YouTube. No YouTube. E é claro que vocês não podem esquecer aí de curtir, comentar e compartilhar. Vocês sabem que isso é importante e é isso que faz o nosso conteúdo maravilhosamente ser distribuído para todo mundo, não é? É isso mesmo. Queríamos agradecer também a Ângela da Empório Clique, que mais uma vez nos mandou os nossos looks maravilhosos. E se você tá com curiosidade de saber como está a nova coleção da Ângela, é só clicar lá no @Empório Clique. É isso, hoje nós estamos de Empório Clique. E também outro recadinho para vocês é: se vocês quiserem gravar um podcast assim como o nosso, vocês têm que entrar lá na página do Crosshost, do estúdio Crosshost. E lá vocês vão conhecer um pouco melhor da estrutura que o estúdio oferece para vocês para gravar esse podcast, que é o que faz esse podcast ser maravilhoso e excelente, não é não, Ana? É isso mesmo. E o que faz o Bora. nosso podcast ser algo diferente, como a gente sempre fala. São os nossos convidados que são escolhidos a dedo, com temas sempre variados para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito polêmico. É um tema sobre liberdade. E pela primeira vez, nós temos um casal aqui no Mulheres Pod. Você acredita que eu Que pedi honra. pra assessora confirmar 2 vezes com vocês? Tem É certeza lógico, que é um casal? não, é um casal. Eu quero apresentar para vocês, nossos convidados, que vêm falar sobre relacionamentos abertos, a Marina e o Márcio. Muito Bem-vindos! Obrigado pelo convite. Aê! Obrigada. Por incrível que pareça, não foi uma coisa tipo, será é o casal? A gente quer o casal pra falar, pra mostrar, pra quebrar tabus por aí também. Que Porque legal. assim, o podcast, a gente fala voltado pra mulher, mas no final a gente atinge todos os tipos de Nossa. público, né? É tudo, é geral. Afinal, os homens têm que ter interesse no que as mulheres Claro. estão vendo e fazendo, né, Márcio? Homem é curioso. É isso, Isso aí. E como boas curiosas que ambas somos, né? Conta pra gente, como é a história de vocês? Como vocês se conheceram? Bom, Quem começa? Tipo, um olha pro outro, quem vai começar, né? a gente se conheceu na igreja, né? Então, depois que a gente já estava junto, a gente descobriu que a gente se conhecia desde pequenininho, na verdade, né? Mas, enfim, é um outro detalhe. A gente frequentava uma igreja evangélica. Na época, eu estava mais fora que dentro, com os amigos, só na gandaia, pra lá e pra cá, enfim, Na farra. na farra. E meu pai ficou mexendo o saco um dia, vem comigo na igreja hoje, vamos lá, tal. Era um domingo à noite, falei, tá bom, vamos. Aí já fui de lá já tinha esquema também para sair. Aí a gente foi pra igreja, fiquei lá no fundão, mas de repente, né, começou a ter uma música lá, um pessoal bacana cantando, eu olhei e falei, nossa, interessante essa menina que tá cantando aí. Na época ela tava até namorando, enfim. Mas me interessei por ela. O tempo passou e depois descobri que um amigo meu tava namorando a irmã mais velha dela. E um dia a gente se encontrou num estacionamento lá da igreja, apresentaram a gente. Aí sabe aquele abraço assim que você não Colou. quer largar, né? E aí começou a paquera, enfim, e aí foi acontecendo. E aí foi da igreja, aí agora da igreja, como é que começou essa história aí de agora vocês são um casal liberal? É aquela coisa, nós vamos fazer 25 anos de casados esse ano. Uau, parabéns. E a gente casa querendo que dê certo, né? Esse é o Sim, pensamento. ninguém casa pra separar. Sim, Esse é o claro. pensamento de todo mundo. E aí a gente, dentro desse casamento, a gente começa a repensar as relações. Tipo, como que eu vou fazer dar certo? Ou o que é dar certo pra mim? Porque claro que a convivência vai mostrando pra você que não é bem assim, né? Não é conto de fada. Tem problema pra lá, tem problema pra cá, tem o dia a dia, tem a rotina, tem tanta coisa que chega num determinado momento, você fala assim, ou eu continuo investindo nesse relacionamento ou eu caio fora. Para nós, esse momento chegou mais ou menos, né, quando os filhos nasceram. Então, o nosso caçula devia ter, sei lá, uns 5 meses. E a gente começou a querer coisas diferentes. Vamos visitar, sei lá, uma casa de swing.
E a gente você chegou e falou pro Márcio? Do nada. Você que sugeriu? Foi isso? Não necessariamente. Calma que a gente tem essa parte, gente. Essa parte. Porque assim, a gente, como qualquer casal normal, não se conversava, né? Falar de sexo, o que eu gosto, o que eu não gosto, era tipo, não acontecia. Que parece uma coisa absurda. Parece um absurdo, uma barreira, né? uma barreira. Então, hoje, é engraçado, né? A pessoa casa, tem uma intimidade, mas não pode falar sobre intimidade. Não pode falar sobre intimidade, é muito louco. Mas enfim, estávamos nesse papel normal, né? Que todo mundo conhece. E o Márcio era amigo de uma menina que o pai dela tinha acabado de abrir uma casa de swing na cidade. E aí, como era tudo novo, às vezes ela fechava a casa quando não tinha funcionamento e chamava os amigos, vai ser aniversário, sei lá, da minha amiga, da minha irmã, da minha avó, enfim. E aí reunia a galera lá. Como um buffet, digamos assim. Como um buffet. E nós fomos num desses aniversários. E lá dentro, a gente não sabia onde estava, não sabia do que tratava, mas lá dentro, o irmão dela chegava para o Márcio e falava assim: Márcio, você sabe o que é aqui? Não sei, me conta. Não é uma festa, né? Não, aqui é uma casa de swing, acontece isso. E sabe que ele foi falando tão empolgado e o Márcio foi ficando interessado. Né? Pra ele, não pra você. Pra mim, não. Tá. Ele esperava eu sair de perto do Márcio pra ir lá conversar com ele. Mas aí, depois falei você tudo contava pra ela. Contei pra ela. Pois é, né? Esse foi o diferencial. Quando a gente saiu da festa, ele me contou: olha, você sabia que a gente tava numa casa de swing? Que tem salinha, que tem isso, que tem aquilo, tal. Eu falei, nossa, interessante. Você pulguinha atrás da orelha. Passaram-se uns anos, chegou nesse momento de filho e tal. A gente saiu para comemorar o aniversário de casamento e no meio do caminho, eu perguntei para ele: e aí, onde a gente vai? Você já com aquela segunda intenção. Mas já tinha intenção aí. Já queria ir lá. Onde a gente vai? E ele falou: não sei, tô pensando num lugar. Os dois já estavam com a intenção. Os dois. Quando ele falou isso pra mim, eu falei: será que é o mesmo lugar que eu tô pensando? Você torcendo, né? Mas é uma barreira tão grande, né? A forma que a gente vai criando, crescendo e aprendendo algumas coisas que depois para desconstruir é complicado, que nem o nome da casa a gente falou. A gente não conseguiu falar. É aquele lugar? Em Moema? Entendeu? Poxa, nem o nome, nem falar casa de swing ou falar inner, que enfim. Sim. A gente acabou falando, entendeu? Pois é. E aí, essa foi a primeira vez que a gente foi numa casa de swing. E a partir daí, a nossa vida começou a mudar. Eu nunca esperava chegar hoje onde a gente está naquele dia, sabe? Mas dali em diante, vocês não pararam mais? Não paramos mais. A gente saiu daquele dia assim com, não vou dizer bastante culpa, né? Mas, sabe, você fica pensando: o que eu vim fazer aqui, né? O que aconteceu? Certo. Tá Acredito certo, que você tá pense errado, enfim, né? O que a gente vai fazer daqui pra frente? E eu, inclusive, até falei pro Márcio: olha, foi legal, mas a gente não volta nunca mais aqui. Nunca mais, né? Nunca mais. A sua primeira impressão foi qual? Eu achei um lugar, assim, muito escuro, muito estranho, pessoas esquisitas, aquela coisa mesmo. Festa estranha. Isso mesmo. Só que, ao mesmo tempo, me deu muito tesão. Então, eu senti algo que eu não sentia há muito tempo na vida. Acho que eu nunca tinha sentido nada parecido. Ao mesmo tempo, é uma mistura de medo, de curiosidade, de desejo, de experimentar coisas diferentes, né? E acho que o medo falou muito alto também. Porque teve um momento que nessa primeira vez a gente não fez nada com ninguém. Ficou só eu e o Márcio. Você sempre foi ciumenta? Nunca tive ciúmes. Você não teve? Porque pra você foi mais fácil? Porque tem a questão dos ciúmes aí também, né? Tem, só que a gente não pensava em fazer troca ou ficar com uma outra pessoa. A gente queria conhecer. Experiência de casal mesmo. Mas essa primeira vez vocês só conheceram? Sim. E aí, teve um momento que a gente estava andando lá nos reservados, que a gente entrou num lugar que chamava Dark Room, que é muito escuro. Só que a cortininha, assim, eu e o Márcio só se beijando, tal, não tinha ninguém ali perto, só nós dois. Só que a cortininha não ficou bem fechada. Enquanto eu estava ali beijando o Márcio, deu para ver
o que estava acontecendo lá fora. E aí eu vi que vinha pelo menos 3 caras, assim, na minha direção. Eu falei, meu Deus! Nossa Senhora! Vou ser atacada aqui, vou ser atacada. Me tira daqui, me tira daqui. Aí deu um pouco de desespero, né? Porque é um movimento que a gente não está acostumado. Então, é tudo muito misturado, entendeu? A gente gosta, a gente não gosta, a gente quer, a gente não quer. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer aquele processo de autoconhecimento mesmo. Analisar o que aconteceu, como foi que eu senti, o que eu pensei, para poder, né, trabalhar e aí vocês começaram a se conversar mais. Sim, isso abriu a portas para vocês, acredito. Porque essa primeira vez, teve esse sentimento quando a gente saiu. Né? Tipo, nunca mais a gente volta aqui, fizemos coisa errada e tal. Mas a gente não conseguia nem chegar em casa de tanto tesão pelo outro. O farol fechava, a gente começava a se pegar e não sei o que. O farol abria, o pessoal buzinava e vamos ter que ir. Então, assim, quase que parou pra transar na rua ali de tanto tesão, né? Isso foi 1 semana, 2 semanas, continuou aquilo, né? E na época a gente não estava morando em São Paulo, né? A gente estava morando fora de São Paulo, então... dessa vez que a gente foi a primeira vez até começar a frequentar mesmo com mais frequência, digamos assim, foram uns 3 anos, né? Foram levou uns anos aí. Só que nesse processo todo a gente começou a falar de sexo. E aí a gente começou a fantasiar. Nas nossas transas, a gente conversava, ele contava histórias, ele criava... Ele é muito criativo, esse cara. Eu gosto de falar, na hora ali. É muito criativo. Ele ficava contando, e eu gostava do que ele ia inventando, e eram sempre histórias de fantasias, né? Um segundo cara, uma segunda menina, um casal, ou várias pessoas. E ele ia criando, assim, as histórias, e eu gostando das histórias. E a gente foi percebendo que, sim, para nós fazia todo sentido. A gente, é como se... eu e ele transando sozinhos, era, nota 9. Agora, eu e ele imaginando outras pessoas junto, para nós era, sei lá, 1000. Acendia mais, já dava mais tesão. E quanto tempo foi do imaginar ao executar? Aí entrou o ciúme, amiga. Então teve. Então teve sim, porque do meu lado. Eu ia falar, não tem como não ter. Eu quero saber esse segredo aí. Aí foi o seguinte, o Márcio que começou a falar mais, vamos pra casa de swing? Vamos. E eu dando uma segurada, não sei, talvez, não sei se eu tô muito afim, mas eu ia. Quando a gente falou assim, vamos fazer... Aí mudou. Eu que falava, agora nós vamos. E Márcio, não sei se eu quero. Não sei se eu tô pronto. É que assim, engraçado pra mim, não era que eu sentia os ciúmes. Mas eu sentia que eu não estava preparado pra tudo ainda. Então a gente encontrava um casal, eu ficava com a menina, beijava, ela chupava, ela me chupava, não sei. Quando chegava na hora finalmente mesmo, eu parecia o João Kleber, né? Eu vi o cara pegando a camisinha pra ficar com ela, falei, aqui tá bom, para. Chega. Bom, agora cada um com o seu e tal, né? Até um dia que eu me senti seguro. Falei, se acontecer, eu não vou ter nenhum tipo de neura depois. Não quero problema pro casamento, né? Em função disso, né? E um dia a gente tava ali com um casal, de repente... O cara foi se animando, foi pegando a camisinha, a Marina olhou pra mim, tipo, com aquela assim... E aí, você vai deixar? Eu tava com a esposa dele e tal, falei, eu só olhei pra ela e falei, tá tranquilo. E aí aconteceu. Aí foi mais ou menos uns 3 anos. 3 anos. Pra chegar nisso que ele tá falando, nesse dia. A primeira experiência com outras pessoas. De troca total. De troca de casal, nesse caso. Agora, uma curiosidade. Quando vocês saem e vocês encontram outro casal, precisa existir o match bilateral? Então, aí a gente entra no meio e vai descobrindo que tem um monte de coisas, né? Então conta essas coisas. Dentro do liberal, quanto dentro de nós mesmos. A gente vai começando a se descobrir como uma pessoa sexual, como uma pessoa desejante, desejada, enfim. É um novo universo mesmo que se abre. Então, desse primeiro momento, dessa primeira troca, até a gente chegar num ponto de conversar assim, se não der match pros 4, você vai tranquilo sozinho, que eu não me incomodo? Demorou, tipo, 10 anos. Caramba. E pelo que eu entendi, então, assim, vocês foram e não aconteceu nada. Então, não é uma, desculpa a expressão, não é uma suruba. Não, então, isso foi pra gente uma surpresa, é algo que a gente fala hoje, né? O que as pessoas imaginam
é muito diferente, né? O tema sexo gera muito preconceito pela falta de conhecimento. Sim. As pessoas julgam, têm preconceito, mas elas não conhecem efetivamente, né? Então todo mundo acha que uma casa de swing, uma balada liberal, é um oba-oba, né? Você entrou ali, já tá todo mundo pelado, ninguém... Que é uma bagunça total, né? E não é. É um ambiente, por exemplo, que tem mais respeito com as mulheres do que as outras baladas. Você não vai ver a mulher sendo importunada de segurar cabelo, segurar braço, querer roubar beijo. Sim. Porque tem balada que a gente vai no banheiro, quando sai, os caras estão esperando a gente lá na porta do banheiro, né? A gente, por exemplo, tem situações que a gente tá numa casa dessa e ela adora dançar. Ela, às vezes, sobe no balcão, começa a dançar com as meninas, tira toda a roupa. Casa lotada. Ela desce, pelada, fala, eu vou ao banheiro. Ela vai, volta. Ninguém fica pegando, segurando, né? Então, assim... Então, se for também pra curtir só a balada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o pessoal julga muito a casa do swing, que a casa assim que você vai lá, você fez alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Imagina. Inclusive, a casa de swing é um dos programas mais completos que existem. Porque você entra, você tem um bar, e geralmente o bar é muito bom. Você tem shows, é como se eu estivesse indo numa casa de show, porque sempre vai ter algum tipo de alguma show. Coisa. Você tem o DJ, que vai fazer a balada. Você tem um motel que você não é obrigado a fazer com ninguém. Inclusive, você tem várias cabines que você tranca, fecha, ninguém te importuna. E tudo isso por um preço muito mais em conta do que se você fosse fazer cada programa desse separadamente. E por que você acha que as pessoas têm um preconceito quando a gente fala casa do swing? Por causa da palavra swing. Vamos começar por aí. A palavra já vem super carregada. A palavra já assusta, né? Assusta. Tanto que a jogada de falar balada liberal é para tentar tirar um pouco desse estigma. Tanto é que assim... E tem um lado também que quando se fala de swing, tá falando de casal. E essa questão de casamento, ser algo sagrado e não sei o quê, provoca muito... É um peso muito forte. Né? Então, tanto é que na própria igreja é mais aceito. Como é que foi a história da igreja? A gente entra em detalhe, mas, por exemplo, assim, é mais aceito, por exemplo, tanto igreja como comunidade, que o marido traia e a mulher traia. Ele tem um amante e ela tem um amante, de boa. Agora, os dois, eles fazem swing. Imagina, entendeu? Eles sabem um do outro, que é uma coisa mais... que assusta o pessoal, acredito. E acha normal um transar com o outro, enfim... É interessante isso, né? Mas isso é cultura, né? Sim. E como é que foi essa questão da igreja? Vocês estavam na igreja. Sim. E nessa época que vocês começaram a ir pra balada, a ser mais liberal, vocês ainda estavam na igreja ou não? Sim. Vocês já tinham... Sim. E aí? A vida dupla, porque a gente não pode sair Mas eles falando. Descobriram em algum momento. Sim. E aí? Não, principalmente hoje vocês não estão mais, porque vocês são expostos demais pra isso, né? Não, porque como eu te falei, a partir daquele momento e a gente começa a questionar muita coisa, os dogmas religiosos também começaram a ser questionados. E a gente foi entendendo muita coisa que, por estar ali preso no mundo da religião, você não enxerga. Não tem como. Você tá ali naquela caixa, todo mundo fala a mesma coisa para você o tempo todo. Você só vive naquela comunidade, você não tem pessoas fora, conhecidos. É só aquilo. Entendeu? Então, você não consegue realmente enxergar que existem opções, que existem coisas diferentes. Quando você começa a abrir, a fazer esse movimento, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo que eu acredito. Aí você tem essa possibilidade de buscar outras crenças, outras coisas para você, né? Como a gente fala na psicologia, a gente ressignifica tudo o que a gente viveu. E aí foi o que nós fizemos. Nesse processo de ressignificação, sei lá, uns 2 anos, a gente já sabia que não ia mais continuar na igreja. A gente começou a diminuir todas as participações. Eu saí do até sair trabalho. de vez, né? Exato. A gente foi cortando tudo que deu. Tá? Como é que vocês lideram assim... como é que vocês tiveram que lidar com o julgamento? Porque acredito que vocês tiveram muito e devem ter até hoje, inclusive. Até hoje. Tem. Aí, assim, aconteceu isso e a questão da igreja foi por causa de reportagens e tudo mais que apareceu a gente, enfim. E aí eles pediram pra gente... Se retirar. Escrever uma cartinha... Convidar a vocês. Solicitando a exclusão. Falar, tudo bem, não faz sentido pra gente e tudo mais, né? Mas foi um processo. Então, a gente diretamente
recebeu pouco ataque, né? O grande problema foram ataques aos pais, principalmente aos pais dela. Caramba, né? como o povo é cruel. De querer julgar, de querer mandar foto dela. Olha aqui, foto dela, não sei o quê. Entendeu? E como que a sua família reagiu? Como é que as famílias reagiram diante disso? Os nossos filhos, que são a nossa maior preocupação. Nossa, tranquilos, adoraram, falaram, tá tranquilo, a vida é de vocês. A gente estava até conversando sobre isso. Os filhos percebem quando os pais estão bem. Sim. Né? E eles falaram exatamente isso. Vocês não brigam, vocês não se separam, vocês estão aqui juntos. A gente vê que vocês são felizes de verdade. Então, isso é o que importa, né? Então eles entenderam, aceitaram, para eles tá tudo bem. E eles conseguem lidar com isso ou com quem julga através deles. Porque daí fala assim, nossa, seus pais fazem isso? Eles devem ter recebido esse tipo de coisa, né? Então, a gente até perguntou para eles esses dias, né? Como é que vocês estão lidando com tudo isso? E eles falaram, ai, para com esse assunto, que toda vez vocês vão falar de novo desse negócio. Eu já falei que não tem nada, eu não tô nem aí. Se alguém vier me encher o saco, eu vou falar... Foda-se. Gente, então tá tudo bem, tá tudo certo. Quando aconteceu efetivamente e espalhou na igreja e tudo mais, um amigo do nosso mais velho perguntou, Renan, como você tá? Você tá bem? Aconteceu isso, tal, tá todo mundo falando. Falei, tô de boa. Que bom. Mas você não tá achando nada? Falei, não. Minha família é feliz, meus pais estão felizes. Enquanto nossa família tá unida, a grande maioria dos meus amigos é tudo... com o pai separado, ou o pai tá brigando com a mãe, já só deu confusão, não sei tapa com luva de pelica já. Eu falei, tá bom, entendi. E a família? Então, sem seus filhos? Aí a gente entra numa outra questão que é, inclusive, geracional, né? Meus pais já são idosos, os meus sogros também. Então, para eles é um tipo de coisa que não entra. Não... Eles não aceitam até hoje isso ou não? Como é que é? Eles não aceitam. Eles respeitam a nossa decisão, mas nunca vão aceitar. Isso já ficou claro. Né? E desculpa. É só comentar assim que meus pais, eles convivem normal, chamam pra ir lá e tudo mais, né? Mas não entra no tema. E quando aconteceu, eu tive uma conversa com minha mãe. Teve uma vez que ela tava brava, triste, enfim. Aí eu falei, mãe, semana passada a gente conversando, você tava me elogiando minha esposa, que a gente... poxa, que casal maravilhoso, que dá atenção pra vocês e não sei o que seria da vida de vocês sem a gente, um monte de coisa. O que é que mudou? A gente já tem esse tipo de relacionamento há mais de 10 anos. E a gente sempre foi maravilhoso pra vocês. Mudou alguma coisa nessa uma semana? Respeito, né? É isso. Ela falou, enfim, ela falou assim, eu vou esquecer esse assunto, sobre esse assunto, eu nunca mais vou falar com você. É melhor assim. Eu amo vocês e pronto. Não, eles encontraram esse formato e tá funcionando, a gente se vê bastante. Né? Mas de fato tem que ser assim, se parar pra pensar, não afeta eles. Não. Assim, só se alguém for falar alguma coisa, que aí afeta, né? Mas se não falar, não escutar, não ver, não afeta, não é no relacionamento deles. É que eles tem a questão da igreja, né? Então... pro pensamento ali, a gente tá perdido, né? Enfim, claro. Poxa, imaginava outra coisa pra vocês. Vocês vão arder no mármore do inferno, inclusive. A gente tava acostumado com vocês na igreja ali, agora vocês não vão mais. Enfim, eu recebi um comentário hoje, inclusive, né? Olha, eu te sigo já desde a época da igreja, enfim, sou muito fã teu. E eu queria tanto entender um negócio. Vocês não acreditam mais ou vocês acreditam que a não monogamia é de boa, não é um pecado? A palavra que ele usou, não é pecado. E eu ainda não respondi pra ele. Não respondeu ainda. Mas qual seria a sua resposta? Gente, não é pecado, na monogamia não tem como. É a nossa visão cultural, social, que nos leva a pensar isso. E claro, a igreja tem um papel fundamental nessa construção. Mesmo porque que se você voltar para o passado, né? Em tempos que você jogar na história, a monogamia é algo novo. Antigamente, antigamente não existia isso. Até inclusive os soldados nas guerras, eles tinham relações homossexuais. Sim. Exato. Na verdade, hoje mesmo, se a gente parar e pensar, quem é que tem uma relação monogâmica de verdade? A maioria dos casais... Contando que você olhar um Instagram de uma menina de biquíni e dar um like, é considerado traição, se você parar pra pensar. Já naquela intençãozinha ali, Sim, né? Realmente. A única diferença é que não é consensual, como a gente fala, né? Agora me diz uma coisa, como funcionam os limites entre vocês dois e entre os outros casais? Como funciona isso?
Tem gente que acha que é uma bagunça. Então a gente não sabe, a gente quer saber. O exemplo que eu gosto de dar é, imagina um casal, eles começaram a viver juntos ali, mas eles têm apenas uma cama de solteiro para dormir juntos. Existem os limites ali. Se ele rolar um pouquinho pro lado, ele vai cair, ela também. Né? Um relacionamento liberal é como se você estivesse ampliando essa cama. Você vai para uma cama de casal. Entendeu? Mas ainda existem os limites. Esses limites podem ser ampliados. Aí você vai para uma cama queen, uma cama king. Mas sempre ainda tem a questão dos limites. E cada casal encontra a sua forma, a sua regra. Não existe um modelo. Eu ia perguntar isso. Existe uma regra ou isso é uma combinação do casal? É o casal. Né? Então, assim, cada casal combina o que é melhor para ele. Então, a gente sempre fala isso, né? Se espelhe, de repente, na gente para algum sentido, mas não queira ser o que a gente é como casal, porque isso funciona para a gente. Pode ser que para você funcione um pouco diferente, né? Mas assim, tem os limites. Até hoje a gente tem alguns limites, enfim. E com relação aos outros casais, como são esses limites? Vocês chegam juntos, ela que chega? Existe isso? Existem regras? Existem algumas, não diria regra, mas algumas táticas. Inclusive a gente... Ou coisas combinadas entre vocês. Isso. Inclusive a gente leciona um curso para casais liberais, já há 7 anos. E ele é baseado em 4 técnicas de abordagem, né? Quem chega, como chega e qual é o perfil de quem vai chegar. E é uma coisa assim muito do casal mesmo, sabe? Não tem aquele negócio, sempre a mulher tem que ir ou sempre o homem tem que ir. O que a gente percebe no nosso caso é que é mais fácil os dois irem conversar com o casal. Porque eu gosto de conversar, o Mário também gosta de conversar. Então a gente já tem essa abordagem mais em par mesmo, sabe? E sempre é casal. Nunca é uma pessoa só pra ir com vocês dois. Pode ser também uma pessoa. Quando é uma pessoa só, aí depende do interesse. Por exemplo, se o interesse é meu, eu que quero sair com a pessoa, aí eu que costumo fazer esse approach aí. Se o interesse é do Márcio, eu deixo por conta dele. Não, mas aí ele fala, tô interessada nela. Aí você fala, não, tudo bem. Essa pode ir ou não. Você então, tem isso também? Nesse caso, pra mim, não tem. E aí entra a questão de... Então, se ele se interessou, você acaba cedendo pra ele nesse caso. Você cederia pra ele. Se ele falasse, olha, conversando com essa menina aqui, tô gostando da conversa com ela, tô pensando em sair com ela. Eu falei, que legal, só me avisa quando. É tipo gente, assim. Tem que ter bastante maturidade, né? Tem bastante. Tem que ter bastante maturidade, eu digo, né? Então, eu não sei, gente, porque eu sempre fui assim, né? Aquela coisa de se conhecer. Eu nunca achei que uma pessoa fosse de outra pessoa. Para mim, falar meu marido, minha esposa, ainda sou estranho. Eu prefiro falar, tipo, a pessoa que eu amo, que tá comigo, meu parceiro. Eu tenho umas coisas muito peculiares, muito minhas. Então, para mim, é fácil. Para mim, é o normal. Que eu sei que é completamente diferente da grande maioria. Exato, exatamente. Eu, por exemplo, já sou diferente. O Márcio já não consegue. Então, pro Márcio... Esse aí nem pensar, esse aqui também não. Então, ele tem mais ciúmes que você, no caso. Sim. Eu tenho ciúmes e eu tenho um lado que, assim... Eu acho que o respeito à educação é fundamental. Sim. Em qualquer lugar, qualquer ambiente. Mesmo no ambiente liberal, tem situações, de repente, que aparece um cara sozinho que está interessado nela. Mas os dois, a gente está junto ali. Então o cara vem, chega para conversar com ela, começa não sei o quê, querer tocar, querer jogar um charme para ela, não sei o quê. Não perde nem um minuto para olhar para ela, oi, boa noite, tudo bem? É como eu falo, eu sou um vaso de planta aqui. Aí o cara sai e fala, puta, que cara sem noção, né? Mas ela já sabe. Ela já sabe. Ela já se liga. Fala, e aí não rola. Não rola. Porque assim, faltou o respeito, faltou aquela educação que em qualquer ambiente, se a gente tivesse, por exemplo, então vocês duas juntas, em algum ambiente, eu vou lá, falo com você e tudo mais, assim, tipo, nem olho na sua cara pra nem te cumprimentar. É uma falta de educação e eu me incomodo com isso. Agora, como é que vocês fazem, assim, pra ter... Tá bom, vamos deixar os ciúmes de lado, mas agora ter a confiança. Por exemplo, quem garante que
o homem ou a mulher não vai fazer a traição. Então, vocês fizerem a troca de casal, enfim, ou só com uma pessoa só, a pessoa não se interessar muito, porque, gente, ser humano é ser humano, carne é fraca. Você pode ficar com um cara e você gostar dele, de alguma coisa dele que chamou muita atenção, e aquilo ficar remoendo, tipo, nossa, que vontade de sair com ele de novo, eu gostei muito dele. E essa parte de se apaixonar por outro alguém, como que funciona isso? É um risco que se corre, não é? Sim. Não, porque é o que se corre. E a gente escuta muito por aí que dizem que esse tipo de relacionamento aberto não dura muito tempo, né? A gente escuta muito isso, né? É que, na verdade, assim, como em qualquer situação, não só... É claro que quando você dá um pouco mais abertura para esse contato físico, sexual, né? Pode, às vezes, acelerar um processo que já estava mal. Então, assim, a relação tem que estar boa. O casal tem que estar bem. Se a relação não está boa, corre o risco de eu me apaixonar por uma outra pessoa ou ela se apaixonar por outra pessoa. Só que se a relação não tá boa, esse mesmo risco a gente corre no trabalho, no mercado, em qualquer lugar que a gente vai. De repente, quando segue uma pessoa, aquela pessoa mexeu comigo e falou, nossa, vamos trocar contato, entendeu? E aí a coisa vai, né? Não necessariamente precisava ter ido a um lugar acontecer isso. É que às vezes isso só facilita um pouquinho mais, né? Porque você tá se envolvendo ali com a pessoa diretamente, né? Então, mas esse que é até um paradoxo, porque a gente chama troca de casal, mas a ideia não é trocar mesmo de casal. E aí depende muito do entendimento. Por que eu tenho uma tranquilidade nesse caso? Porque eu não consigo imaginar as relações dessa forma, tipo, se não tá bom, vamos trocar, que é assim que funciona. Pra mim, se não tá bom, vamos resolver. O que é que não tá bom? Isso que eu ia te perguntar, porque assim, às vezes as pessoas acham que isso vai salvar o casamento. Não vai. A gente já conversou muito sobre isso, né? E o que a gente chega à conclusão é que praticamente 100% dos casos não salva. Mas a gente já encontrou situação que salvou. Por quê? Porque era uma relação que estava muito boa. Só tinha um detalhe que estava ruim na relação. A questão sexual. E a abertura, a questão do meio liberal, acaba trazendo essa novidade, esse punch. O casal tá junto, paquerando alguém, entendeu? Assim, traz de volta essa questão do sexo, né? Da qualidade sexual para a relação. E aí ficou legal, entendeu? Porque a gente tem que lembrar, os relacionamentos, eles são principalmente longos, né? Tipo o nosso. Eles são construídos com muitas coisas. Sim, não é claro. Só o sexo, na verdade, é o mais supérfluo, vai colocar dessa forma. Não, é importante pra caramba. Estávamos conversando sobre isso antes. Tópico. Num episódio passado aí, dizem que o sexo é importante, é vida, viu? Para manter um relacionamento não é a única coisa. Não. Precisa ter planos em comum, objetivos. Se tem filhos, então a coisa fica mais complexa. Então tem muitas coisas ali, além do sexo. Então, para algumas pessoas que resolvem essa parte do sexo dentro do swing, o casamento foi salvo pelo swing. Para as pessoas que já só não tinha mais nada, nenhum elo ali em comum, aí o swing destrói. Por isso que a gente tem essa percepção, então relacionamentos abertos duram menos. Não. É porque a gente fica de olho ali, né? Quando sabe que é aberto, já gira uma chavinha de curiosidade. Que a gente escuta muito que um trocou pelo outro, o outro fugiu com o outro. Um trocou definitivamente e não necessariamente, né? Eu, pelo menos, não consigo imaginar em outro relacionamento. Eu e o Márcio, e vai ser assim quanto for, né? Pelo resto da vida. E... sei lá, por causa disso. Acho que existe... sexo não é o mais... Existe essa ideia, né? De o casamento já está desandado, já, né? Vamos fazer uma última tentativa. Vamos pro swing, vamos abrir a relação. Isso. É esse que se apaixona pelo outro. Cara, mas assim, já estava tudo errado, entendeu? Assim, essa última tentativa ali é para ir para um espaço onde ele vai potencializar as coisas. Então, assim, se a relação tá boa, ela vai potencializar, vai ficar uma puta relação do casal. Agora, se a relação tá ruim, tá azeda, aí você não vai... Já tá ruim.
tá ruim. Só piora, o que já tá ruim, tá ruim pra caramba, vou dar um exemplo. Nossa, a relação já tá ruim, a gente só fica brigando, não sei o quê. Né? Só que ela fala pra mim assim, você não vai ficar com aquela menina não. Cara, mas a menina é bonita, eu vou falar, foda-se, eu vou ficar. Nossa, aí entendeu? começa uma outra briga. Aí pronto, entendeu? Assim, fica mais difícil o respeito dos limites ali, dos acordos, quando a pessoa vai pro liberal, pro swing e tudo mais, nessa última tentativa de salvar a relação aí. Aí ferrou-se. E que é uma coisa diferente da paixão. Porque a gente pode se apaixonar em qualquer lugar, em qualquer momento. A paixão não necessariamente está vinculada ao sexo ou alguma intimidade, né? Paixão, eu gosto de comparar paixão, sei lá, eu ia falar doença, mas vai, doença. É porque como se alguém te picasse e você não tem meio controle. Né? Isso, então é temporária, ela te paixão afeta. repentina, é uma loucura, uma coisa que sobe, mas depois também passa. Isso é uma coisa que passa. Paixão é diferente de amor, que é diferente de desejo, então são coisas eu assim... Eu sempre ouvi dizer, paixão é paixão e amor é amor. São diferentes, sim. Agora, pra quem quer... E conhecer, falar, nossa, agora eu fiquei encucado com isso, quero conhecer uma casa swing. Qual é a melhor que vocês indicam? Atualmente, a Inner Club. É São Paulo. Fica em São Paulo. Acho que é a maior do mundo, se eu não me engano. Fica ali perto do Shopping Morumbi. Depois, gente, vocês procurem na internet. Tá na internet. Gente, vocês que procuram. Aqui ela já tá dando só as dicas. Inner com 2 N's. Agora me diz uma coisa. Você falou de um curso. Vocês dois ministram esse curso? Sim. As pessoas que fazem esse curso são pessoas que já estão praticando um relacionamento liberal. Não. São quem faz esse tipo de transição. A gente pega muito casal iniciante. O que seria um casal iniciante? Casal iniciante é que tem o desejo de repente, abrir relação e tudo mais. Nunca foi. Ou foi uma vez e tudo mais, mas assim... Nunca ficou com ninguém, nunca fizeram uma troca. E aí vocês dão dicas, da onde ir, como fazer, como começar. O nome do curso é Do Conhecimento à Abordagem. Então a gente faz um apanhado geral de informação sobre o meio liberal e depois entra nessas técnicas de abordagem. Mesmo porque você é sexóloga, né? Sim. E você analisa também essa parte do casal, a vida sexual do casal também? Sim. Legal. A gente provoca no curso algo que é muito interessante. A gente provoca o momento que o casal conversa sobre sexo. Porque tem muito casal que está aí há 10, 15 anos, 5 anos, sei lá, um tempão, e eles nunca conversaram efetivamente com outro sobre sexo. Ele não sabe quais são as posições que ela mais gosta na cama. Né? Ela não sabe a dele, não sabe se ela tem alguma fantasia, enfim, algum fetiche. Vocês devem se divertir, né? Vocês devem escutar cada coisa e cada história, né? O que é interessante é que às vezes tem casal que vai fazer o curso onde ele tá muito empolgado, né? E ela tá meio assim, ou ao contrário, ela é super empolgada, o cara meio assim, né? Por isso que a gente passa, como a Marina falou, sobre essa questão do conhecimento. Então a gente explica o que é, entendeu? Vai passando com calma, contando toda a história, né? E aí tem situação já de casal que no final da manhã ali a gente faz um momento de apresentação, o cara levantou todo feliz e não sei o que e tal. Ela levantou, ele me enganou. Eu não sabia que esse aqui era o tema do curso. Mentira! Pra mim, isso aqui leva a mulher sem ela saber. Pra mim, isso aqui não tem nada a ver, não sei o quê, papapá. Aí foi, gente, beleza. Aí acaba, vocês não conseguem... Então, mas foi interessante porque assim, ela não foi embora. Ela só falou. Na hora do almoço, ela almoçou, tava numa mesa junto com outro casal, um amigo nosso, e depois ele cantou, ela só falava coisa ruim na mesa, não quero, não sei o que, não é pra mim, papá. Mas ela continuou. E ali você ajuda o casal em tudo, até saber conduzir essa parte dos ciúmes, que eu acho que é o principal de quem pensa em fazer esse negócio de troca de casal, ou ir pra casa swing, enfim, né? É fundamental. E aí o legal dessa história é que ela continuou, no final do curso ela tava comprando um vestidinho, e tava à noite na balada. Pronto. Falando em vestidinho. E já virou um casal super... Falando em vestidinho. A Marina tá com um vestido super decotado, super justo. Você já usava essas roupas? Ou foi também uma transição de vestuário que você fez? Eu queria usar e não podia.
E agora mas na época de solteiro. Na época de solteira, isso ela tá falando? Não, na época da igreja. No coral. Não, calma, amor. Você tá querendo falar demais hoje. Eu queria usar, mas obviamente não podia, né? Então, como eu era líder de igreja, ainda tinha todos esses olhares, assim, né? Precisava estar sempre me preservando. Vez ou outra eu ainda ia com uma coisa mais decotada, uma coisinha mais assim, e aí reclamavam já comigo, enfim. Agora, em casa, nas saídas, eu com ele, aí eu sempre usei, porque era nós dois, enfim, né? Sempre gostei. Eu acho... Primeiro porque eu sentia muito calor, então eu precisava ter umas roupas mais assim, como dizia minha mãe, vaporosas. A minha mãe falava a mesma palavra. Vaporosa. Você vai assim tão vaporosa. Eu não sei de onde saiu essa palavra. Tá exalando tudo aí. E aí depois do meio, que aí realmente fui me passar pelo processo, fiz a terapia, virei psicóloga também. E aí, comecei a me assumir como uma mulher que gosta de ser mulher, que gosta de estar mostrando o que eu me senti bem assim. Então não tem problema. E quando o casal fica viciado? Como é que faz isso? Porque tem uns aí que é viciado, né? Toda semana tem que estar, se bobear, todo dia eles querem estar fazendo ou indo lá pra casa do swing. Aí depende, se eles estão incomodados com isso, é bom procurar uma ajuda. Eles, na verdade, né? Um ou outro, tá? Porque no seu curso tem essa ajuda? Como é que funciona? Vocês ajudam essa parte de quando virou um vício? Do vício a gente não fala muito não nesse curso, né? A gente pode fazer depois, se alguém tiver dificuldades. O que a gente fala é pra pessoa não ficar muito emocionada. E esquecer do outro. Porque vai pra noite, chega ali, é um monte de cara novo, bonito, um monte de mulher bonita e de repente, entendeu? Vai uma vez, vai duas, tudo mais, e o casal acaba não se curtindo na noite. Né? Dá muita atenção para os outros em vez de dar para si mesmo. Então, às vezes a gente recebe algum tipo de reclamação. Poxa, mas eu vou toda produzida, não sei o que. Ele fica ali olhando um monte de mulher, ele nem presta atenção em mim. Mas os outros todos estão prestando atenção nela, né? E ela não tá vendo porque ela tá olhando pro cara. Ou o cara também fala isso, entendeu? Exato, né? Gente, é tão complexo, né? Que foi uma das coisas que a gente se apaixonou pelo meio liberal. Todo mundo sempre falou assim, é sexo. E a gente entrou e viu, não, gente, não é sexo, é comportamento, é psicologia, é entendimento, é pensamento, é autoconhecimento, é tanta coisa. O que o relacionamento aberto de vocês trouxeram de benefício pro relacionamento de vocês? Ai, tudo. Trouxe mais confiança, trouxe companheirismo, trouxe... Eu brinco, falo assim, cara, você tá andando na praia, e de repente a tua esposa apertar a tua mão e falar assim, nossa, olha que menina que gostosa. Eu falo, cara, olha que tipo de liberdade, entendeu? Assim, trouxe mais companheirismo, entendeu? A gente mais... E essa questão de... Eu imagino a sua paz. Porque eu tenho tanta amiga que vai com o namorado e fica o tempo inteiro assim, olhando. Tá olhando. E o cara tá assim, ó, de medo, sabe? Tá olhando assim, eu tô não tô olhando. Deve ser uma paz isso pra vocês. É uma libertação. Uma libertação. E eu sei que se ela estiver interessada em alguém, né? Eu vou saber, ela vai me falar da pessoa. A mesma coisa eu vou falar pra ela. A gente vai conversar sobre a situação juntos. Né? E de vocês, qual é o segredo para o relacionamento ser aberto e tá durando ainda tanto tempo? Vocês estão fazendo o quê? 25 anos de casada, é isso? Qual é o segredo de tudo isso? O Márcio fala que é querer estar junto. É uma decisão que a gente toma meio que diariamente. Para mim, tem essa questão também desse entendimento, de se conhecer. Que aí a gente pode falar em maturidade mesmo, sabe? Maturidade pessoal e maturidade da relação. Que você caminha junto, você cresce junto, você constrói coisas juntos. Então, pra gente, esse é o segredo. Quando você estava falando dessa questão agora, né? O casal, a menina não olha que ela está sendo desejada. Acho que a partir do momento que ela tem esse insight também, que ela também está sendo desejada, isso melhora a autoestima dela. Então, teoricamente, para a mulher também é uma melhora da autoestima. O homem também sente isso, Márcio? Sente.
apesar de, mesmo no ambiente liberal, a gente tem muito essa questão ainda de que o homem é quem tem que tomar, o homem que tem que chegar, que tem que mostrar que tá afim e tudo mais, né? Você acaba se sentindo mais desejado também, né? Porque as pessoas estão ali para conhecerem outras pessoas. Então elas vão te olhar, entendeu? Vão dar um sorrisinho, coisa que não tem essa liberdade em outro ambiente, né? Então isso acaba trazendo, né, essa questão mais da autoestima, da confiança. Não existe então na balada os ciúmes, então, nisso de uma mulher chegar nele? Não, mas existe. Existe? Entre a gente não. Nós já tem, como a gente falou no começo, cada casal tem uma dinâmica. Então pra nós já tá resolvido. Mas é aquela questão, como é que você vai saber que o outro casal também tá resolvido? Ainda tem isso. Né? Existe um conselho básico que a gente dá passa no curto, né? No curso. No curto, ó. No culto do swing, viu? No curso. No culto do swing. É que eu falo que a gente tem que abrir uma igreja, aí tá virando culto já. Que é o seguinte, se é um casal que você não conhece, entendeu? Então a mulher aborda a mulher e o homem aborda o homem. Então assim, se é um casal, a gente não conhece. Eu não vou direto conversar com a mulher. Sim, porque vai que o outro é super ciumento. Não sei se eles acabaram de ter uma briga de ciúmes. A gente já presenciou uma situação de a gente estar conversando com um casal na pista ali da balada e tal. Passou uma mulher, quando tava passando pelo casal, ela chegou no cara assim, falou, oi, e pegou e saiu. Só fez isso. Acabou o clima. A mulher olhou pra assim, quem é essa vagabunda? Olha lá. Ele falou assim, como assim? Eu não conheço. Se você não conhecesse, ela não ia ter essa liberdade de passar aqui e já te dar esse oi pra tocar o seu ombro, não sei o quê. Aí azedou a noite. Então assim, pro casal, né? A gente fala isso, a gente vai dar uma voltinha. Assim, a gente conversa aí. Resolvendo aí. E de certa forma é uma coisa estranha de se pensar, porque você tá num lugar que é disso, né? Sim. E aí você se importar, por isso que eu digo, eu falo muito sobre ciúmes. Porque é sobre isso aí mesmo, entendeu? Assim, você até vai, mas como que você lidar com esses ciúmes lá? Aí você fala assim, cara, você vai surtar no lugar que você tá indo sabendo o que vai rolar, sabendo o que vai acontecer? É muito louco isso, né? Por isso que essa situação de homem aborda homem, mulher aborda mulher, acaba trazendo um pouco mais de segurança. E o casal se sentindo um pouco mais seguro no que tá acontecendo, o ciúme consegue de repente estar um pouco mais controlado, mas é difícil. E assim, já aconteceu de alguém, não vocês, mas de alguém se apaixonar por vocês e ficarem no pé de vocês? Tipo, querendo, e aí? Um stalker, como se fala hoje em dia. Não aconteceu? Ainda não teve isso? Acho que não, né? Já teve situação de um single, por exemplo, que queria ficar grudado em você, onde a gente fosse. Olha lá. Ele é mais ciumento mesmo, viu? Ele é bem mais ciumento, deu pra perceber. Você nem se percatou. Mas você nem lembrou. Mas foi interessante, porque teve uma festa que a gente foi e o fotógrafo queria fazer foto nossa e tudo mais, não conseguia fazer uma foto só dela. Porque o cara tava o tempo inteiro grudado. Eu falei pra ela assim, faz o seguinte, curta a noite vocês dois, aí eu vou dar um rolê, não sei o quê. A gente vai passar a noite e a gente não vai conseguir ter uma foto juntos, os dois. Você comentou isso daí agora, né? Curte a noite vocês dois e eu vou. Existe também isso? Porque aí não seria uma troca de casal. Você deixaria ela ficar com um cara e você vai curtir a noite e ficar com quem você quiser. Existe também. Existe também. Cada casal vai combinando. Gente, realmente tem que ter muita maturidade. Aí isso aí é pior ainda. Porque eu tô aqui só imaginando como é que rola, como é que acontece. Gente, eu acho tão interessante, né? Pra mim é tão normal. Então é que você faz. Eu tô falando assim, ela faz uma cara de super normal, de verdade, entendeu? Ele já é mais ciumento, ele já pensa mais. Você já faz a cara de paisagem que tá tudo normal. Pra mim, aqui na minha cabeça, tá assim, gente, como é que deve ser? Eu, em um lugar desse, eu ia pirar. Então, o que eu pego muito em consultório? Mulheres que vão para não perder o relacionamento. Só pra agradar o parceiro, no caso. O parceiro quer muito e aí ela se vê nessa situação. Se eu não for, ele vai se separar de mim. E se eu for, ele vai se separar de mim do mesmo jeito, porque vai ficar com alguém lá e vai gostar mais de mim. Ainda tem isso, gente. Então é uma angústia muito grande para mulheres nessa situação, sabe? E, sim, e terapia. Como é que você aconselha uma pessoa dessa, assim, desse jeito? Tem que fazer terapia. Quando ela tá numa situação assim, porque aí você tem que trabalhar os medos dela. O que tá acontecendo lá dentro dela, né? Por que ela tá tão insegura com o relacionamento
fechado ou aberto de qualquer jeito. Mas você não aconselha ela em parar de fazer isso. Não. Você aconselha ela em fazer terapia enquanto ela lidar com essa situação toda aí. Sim, porque ao mesmo tempo que ela não quer, ela também quer. Senão ela não iria. Sim. A gente sabe de vários casos e, sim, se a pessoa não quer ir, ela não vai de jeito nenhum. Ela vai xingar, ela vai brigar, ela vai, sei lá, arrumar um monte de desculpa e não vai. Agora, as pessoas que se dispõem a ir, mesmo que na consciência dela, a narrativa seja, estou indo para salvar meu relacionamento, alguma coisa ela também está querendo lá. Mas a narrativa contrária eu também já vi. Como, por exemplo, a pessoa, eu quero ir para uma casa de swing com o meu marido. E aí o psicólogo fala para ela, não, você tem algum trauma, algum problema que está te gerando esse desejo aberrante de querer ter outras pessoas. Sim. Não existe isso também? Existe. Porque o outro lado da moeda. Porque o que acontece, né? No meio novo, sempre existiram relações abertas, mas agora a gente está conseguindo falar sobre elas. Sem tabu, com menos tabu, digamos, né? Com menos tabu, exatamente. Então, a gente não tem profissional preparado para isso. Não, eu tô falando porque assim, quando eu estudei psiquiatria, qualquer alteração do normal, entre aspas, era patológico. Então, por exemplo, eu tô formada há mais de 15 anos. Para nós, homossexualismo era patologia, era ensinado como uma patologia. É verdade. Hoje a gente sabe que não é, mas foi ensinado no passado como patologia. Então, a partir do momento que você não ter mais um relacionamento monogâmico, também era algo patológico. Sim. Então, eu acredito que hoje ainda existe essa vertente. Ainda existe, até porque a gente não tem estudos nem pesquisas para falar alguma coisa de relacionamentos não monogâmicos. Tudo que se faz é sobre a monogamia, sobre casais, não é que é sobre, mas as pessoas... É baseado em, né? Já parte daquela coisa que está implícita. Padrão, né? É implícito que você é monogâmico. Então, a gente está começando agora a ter essa abertura até para fazer estudos sobre o que leva uma pessoa a ser não monogâmica. E me diz uma coisa, Marina, me pinta a curiosidade, assim, isso é muito dos países mais católicos? Te falo porque, assim, eu não sei, lá fora, as poucas pessoas que eu conheci lá fora, eu tinha muitas amigas, por exemplo, na Alemanha, que pra eles, elas falavam, é normal pra gente sair da faculdade, todo mundo fazer topless, ficar pelado na frente do rio e beleza, eu com você comigo, tá tudo bem. É diferente? É cultural aqui? Porque eu vejo isso muito nos países latinos, né, que são católicos. Acho que sim, de verdade. Porque a gente sabe que a igreja, né, no geral, tem no sexo essa forma de controle. Então, se pegar o Brasil, acho que no último censo veio como o país mais religioso do mundo. Acho que perde pro México, tá pau a pau com o México. 89% da população é religiosa, ou seja, acredita que o sexo é pecado, você só pode fazer de determinadas circunstâncias, qualquer coisa que saia disso, você já vai morrer, ou vai pro inferno, ou não tem mais vida. Gente, olha a pressão e a culpa que se colocam em todas as pessoas. Então, para a gente abrir isso e quebrar todos esses conceitos, vai levar bastante tempo ainda. Eu passei por uma psicóloga, fiz terapia um tempo, e chegou até o dia que ela me deu uma bronca. Ela bateu a mão na mesa, assim, ela não aguentou mais, bateu a mão na mesa e falou assim, até quando você vai ficar sem entender que teu casamento já acabou? Olha, você ela que falava tem mais isso, uma tá relação, vendo? né? E é muito importante isso que você falou, porque assim, os profissionais precisam estar preparados. Porque as pessoas não se enquadram em um padrão, as pessoas são diferentes. Sim. Por que as pessoas são tão diferentes? Temos milhares de profissões, milhares de tipo de cabelo, cor, pele, e todo mundo tem que se enquadrar naquele modelinho de relacionamento. Então tem muita gente que fica doente porque ela quer se enquadrar em algo que ela não consegue, não é para ela, né? Enfim. E não tem o apoio, né? E não tem apoio. E agora até tocando assim nesse assunto, né? Como é que funciona o pessoal te perguntando? Porque assim, eu acho que tem muita gente que tem medo de fazer a troca do casal, achando que isso seria... como é que eu vou usar a palavra aqui? Seria, eu sou homossexual, porque se eu troquei, eu beijei uma mulher, ou eu beijei, sei lá, tô do lado de um homem pelado, homem com homem... Isso aí se classifica como homossexual ou não? Não.
Porque... Ou seriam bissexual ou também não? Também não, são coisas diferentes. A sexualidade é uma coisa, como você vai expressar a sexualidade é outra. Então você, dentro do meio liberal, encontra diversos formatos, homens, mulheres, trios, grupos, sabe? E nesse momento sexual da atividade, você tem essa liberação, que é o ideal, que a gente entende que seja ideal, que o sexo seja fluido, ou seja, não tem um manual. Qual que é o negócio que a gente vê hoje de padrão no sexo? Tem uma preliminar, tem um beijo na boca, depois desce aqui, depois vem aqui, depois faz assim, depois... Tem um guia, né? Um guia. Tem aquele passo guiazinho, tal. E geralmente os casais que estão há mais tempo juntos, eles já sabem exatamente o que vai acontecer. Aquele acabou, né? E no liberal, a gente começa a expandir isso. A gente começa a entender que não precisa ter manual. Inclusive, quando você sai desse manual, é muito mais interessante, porque você explora outras coisas. E aí a gente chama tudo isso de fluidez, né? Então, quando a gente entra nessa fluidez da sexualidade, não é uma coisa padronizada ou dentro da caixa. Aqui é homo, aqui é bi, aqui é isso. Não existe. Estamos aqui dentro da sexualidade fluida. Saiu dali, quem é que vai ser para quem que você se orienta, né? Você vai querer casar ou manter um relacionamento mais longo com alguém do mesmo gênero, do gênero diferente? Aí sim entraria essa questão da orientação sexual. Entendi. Então ali na hora vale tudo e você não se classifica como nada. Não. Então, por exemplo, vocês são um casal liberal que ele pode ficar com homem, mulher com mulher, ou uma mulher com um casal, ou um homem com um casal. E os três aí a gente entra nas particularidades de cada pessoa. Esse seria o formato ideal, né? Nós, no nosso caso, eu me defino bissexual e o Márcio heterossexual. Mas eu não me encaixo, eu não me fecho, na verdade, nisso. Se tiver alguma outra coisa para explorar, se tiver com vontade de fazer alguma outra coisa, por que não? Vamos ver como é que vai ser. Nesse caso que ele se classifica como hétero, ele então, você não se envolve com o homem? Não. Em momento nenhum. Quando o homem tá com ela, então você não participa? Não, eu participo junto, ali não tem problema, tá? Mas o outro não existe homem... entre vocês dois, não existe interação com o homem, né? Mas se tá ali, vê o outro homem ali e tal, foi fazer uma posição, encostou no outro, não tem problema, entendeu? Eu não sinto atração e desejo de ficar com outro homem. Entendi. Né? Entendi. E diz uma coisa, vocês já, logicamente, se expõem muito. Vocês já são um casal que se expõe e não tem medo nenhum disso. A maioria dos amigos de vocês hoje são desse meio de vocês? Imagino que sim, né? 99%. Então, se a gente vê uma roda grande, as 30 pessoas, pode ter certeza que as 30 fazem a mesma coisa, né? Olha, grande chance. Então, é uma grande chance. Mas é bom você ter tocado nesse assunto, porque as pessoas têm até medo disso. Nossa, às vezes vão me ver com a Marina e com o Márcio. Vão achar que agora que eu faço também. Exatamente. E não necessariamente, né? Às vezes a pessoa só é amiga e é simpatizante, não tem preconceito. Mesmo porque vocês têm trabalhos, conhecem colegas de trabalho e tudo mais. E a gente tem muitos amigos que estão ali em vários eventos com a gente que a gente nunca ficou, nunca interagiu sexualmente. Mesmo sabendo que eles também são. Mesmo sabendo que eles são, porque não é sobre isso, né? Entendi. Mas isso foi o que ela falou agora, né? Sem o preconceito. E eu acho que isso é o bacana hoje em dia. Por exemplo, eu sou sua amiga, eu não participo disso, mas eu não tenho preconceito nenhum com o que vocês fazem. Então, assim, vamos tomar um show? Vamos comer uma pizza? Pra mim, o que faz ou não faz... Dane-se, entendeu? Tipo, eu não tô fazendo. E também, se eu estivesse fazendo, não é dar conta de ninguém. Mas eu não faço, não gosto, não curto. Mas eu não vou deixar de ser amigo por conta disso, né? E eu acho que as pessoas... Eu acho que isso deveria aumentar cada vez mais. As pessoas não têm que se importar com o que você, casal, faz, porque isso não influencia na minha vida, na vida dela. Influencia na vida de ninguém. Nossa, né? perfeito. Eu acredito nisso. Então, acho que o preconceito tinha que parar aí devido a isso. Eu acredito que ainda deve ter muito. Tem muito. Mas um lado bacana, né, que você falou é que, assim, o lado social explode, né? Então, assim, se você não se cuidar, né, colocar o pé no chão e falar, opa, você sai todo dia. Todo dia tem evento, todo dia tem encontro, todo dia tem amigo chamando para alguma coisa, todo dia. Então, assim, o teu convívio social, as amizades, elas se ampliam de uma forma, assim, assustadora, né?
E traz uma amizade um pouco mais rápida e sincera, porque se é um casal que você pode estar falando sobre sexo, sobre ela pelada, sobre ele... Livre de preconceito. Sobre, ficou duro, não porque ficou duro, não sei o quê. Porque vocês falam de tudo e tá tudo certo, né? Pronto, não tem julgamento ali, né? Não existe julgamento. Então... Agora, outra coisa que surgiu aqui de dúvida, vocês falaram de, temos muitos amigos assim, que fazem, que, né, são liberais também. Vocês se envolvem com esses casais de amigos, são próximos, ou vocês se envolvem só com casais que vocês não conhecem? Não, a gente se envolve com quem tem vontade. Então, seja amigo, desconhecido. Exatamente. Não, porque eu já ouvi muita gente falando assim, não, com conhecido eu não me envolvo. Até pelo medo depois da troca, porque você tá em contato sempre, vai ficar muito junto, né? Sim. E aí pode até rolar uns ciúmes, às vezes, que a pessoa realmente não tem lá na hora, no dia, sei lá, ou quando tá lá na casa, enfim. Então, pra vocês não tem essa, vocês se envolvem com amigo, não sendo amigo, e tá tudo certo. A gente nunca aconteceu, né, da gente ficar com alguém que não era do meio e era amigo nosso. Nunca aconteceu, né? Eu não lembro. Nossa, então, gente, não lembro também. Todos os nossos amigos, hoje a gente fala, que são do meio e tudo mais, a gente conheceu já no meio, né? Entendi, já tava ali inserido, né? Já tava ali. E, infelizmente, o nosso tempo foi, né? Pra terminar esse papo maravilhoso. O casal que está interessado, né? Que já conversou, que já tomou essa decisão, que gostaria de iniciar, por onde começar? Eles já tomaram essa decisão. Por onde começar? Vamos começar. Vai numa casa de swing. É o jeito Primeiro mais passo. fácil. É o jeito Primeiro mais passo. fácil. Depois procura o curso do Márcio Marina. Pra poder até saber como lidar com ciúmes, né? Porque já que a Marina é ciúme zero, gente, Ciúme zero. Isso é muita evolução espiritual, emocional, psicológica, é tudo, entendeu? A galera tem que aprender bastante a lidar com esse tipo de ciúme, né? Então, a prática seria isso, né? Porque você entender como é que funciona mais ou menos a coisa. E durante isso, enquanto isso está acontecendo, buscar conhecimento. Porque uma coisa é você decidir, vamos abrir uma relação. Outra coisa é você saber o que vai acontecer quando a relação ficar aberta. Então, esse preparo eu acho importante. Né? Tem um pessoal adicionando uma coisinha no que você falou, de conhecer a casa. E o casal pode combinar, a primeira vez que vá, não precisa fazer nada. E já deixa pré-combinado. Os dois já ficam seguros. Hoje a gente vai para conhecer e saber o que acontece lá. Vai curtir uma baladinha, literalmente. Em cima disso, a gente vai conversar depois sobre tudo que estava acontecendo. E até identificar. Pô, isso eu achei legal, também achei legal. Que bom. Isso não gostei. Mas eu acredito que muitos têm até vergonha, né? Tem. De ir e encontrar alguém que conhece ele e vai julgar ele. Mas aí tem que parar a pessoa tá lá também? Mas mesmo assim. Mesmo assim, a pessoa, eu acredito que tem ainda muito isso, que a pessoa vai me julgar. Mesmo ele estando lá. Né? Ele tá pensando nele, não tá nem pensando no cara. Ele não vai falar assim, mas ele tá aqui também. Ele vai pensar isso depois. A princípio ele fala assim, fudeu, melou, me viram aqui, né? Bate um medo, sim. Agora, quando o homem sugere isso pra mulher, você acha que é de sacanagem dele, porque ele tá fazendo isso, e é uma forma dele não trair ela e levar ela pra tentar arrumar ela, ou quando a mulher fala, é diferente do homem? A mulher, ela fala porque ela realmente quer, e o homem é devido à sacanagem. Não, a gente tem a tendência a pensar assim, né? Mas é uma coisa que a gente foi construído a pensar dessa forma. Eu conheço muitos casais que a mulher quer muito e muito o marido, mais que o homem. Ixi, o marido não vai de jeito nenhum. Os papéis são realmente um pouco invertidos. Então é difícil a gente simplesmente olhar e falar assim, aqui acontece assim, é ele que quer, ela que quer. É muito difícil, né? Tudo depende de cada pessoa, do que ele está pensando, o que ele está passando. E a gente só vai saber mesmo lá na frente se ele falar alguma coisa. Porque pode acontecer, sim, de muitos homens fazerem essa proposta só para ir para sacanagem. A sacanagem, para sacanear, exatamente. Né? Só que a hora que ele começa a entrar no meio e percebe que ela é muito mais desejada do que ele... a dor de cotovelo. É isso. E aí tem os ciúmes dele e não volta mais. Porque se for de sacanagem de verdade, não volta mais, né? Não volta mais, gente. Nós cansamos de ver casos assim. Quando a mulher entendeu que ali era um ambiente seguro para ela,
E ela, eu gostei daqui agora, eu que quero. O marido não quis, o marido volta atrás. Não, mas eu não vou veja bem. Não era bem assim. Não era assim que eu queria, né? Então, existe toda essa construção, essa fantasia, o imaginário, vai ser assim, assim, assim. O Márcio brinca muito, né, amor? Quando fala assim, vamos fazer uma homenagem, o homem pensa homenagem com 2 mulheres. Sim. E a mulher pensa homenagem com 2 homens. É lógico, né? É lógico. E aí, só que eles não se falam, cada um vai achando que vai ser uma coisa e a hora que descobre que é o contrário, não é. Mas isso seria a mesma coisa do suruba? Troca, é tudo a mesma coisa ou não? A suruba é uma coisa, a troca de casal é outra, a homenagem é outra, são tudo coisas diferentes? Sim, cada um na sua caixinha. É isso, né? Mas homenagem é 3. Isso? Homenagem é 3. O swing é troca de casal. Swing é troca de casal. E a suruba? A suruba não necessariamente tem quantas casais pessoas envolvidos. couberem. É quantas couberem. E aí quantas couberem mesmo. Pode ser desde dos 3 até sei lá quantos. Entendi. Mas a grande diferença é a questão do sentimento. Quando tem casal, você vai trabalhar aquela questão do ciúme, da posse, da libertação, do quero, entender não se o que está quero. acontecendo está sendo bom para ela também ou não. Existe uma preocupação, existe um sentimento, acredito, né? Diferente. A suruba não vai ter tanto esse negócio. É tesão. É um oba-oba ali. É um tesão. Entendi. Mas de fato, quando você tá na casa, você pega uma pessoa só pra ir com o casal. Ou o casal, são 4. Já não seria uma suruba? Já tem mais de 3. Não. Ou 3 já é uma homenagem. Não, porque são casais. São casais. Se você tá, de repente, com 2 amigos, um homem e uma mulher que são amigos, pegam outro homem e outra mulher que são amigos, o sentimento envolvido entre eles é completamente diferente. Entendeu? É isso que difere, então. Não existe uma relação ali afetiva, digamos assim. Então, aí não é troca de casal, aí é uma suruba. Cada um por si. Entendeu? Cada um por si. Eu entendi. É isso. Eu entendi, né? Agora o problema é... Gente, é muita liberdade. É uma coisa muito liberal, né? Queria agradecer vocês terem vindo. Obrigado, é um prazer conhecer vocês. Obrigada, casal. Queridos. Muito obrigada. Obrigada por vir compartilhar a história de vocês, que querendo ou não, é uma polêmica. Bastante. Você imagina quanta gente é contra isso, ou quanta gente vai falar mal. Isso não dá certo, imagina, isso é um absurdo, imagina abrir a relação. Enfim, é aquilo que eu falei agora há pouco, que eu acho que todo mundo tem que ser respeitado. O preconceito tem que ser acabado, né? Então é por isso que a gente trouxe essa história aqui. Num podcast voltado pra mulher, um casal que é liberal. É isso, gente. É pra vocês entenderem que cada um tem a sua escolha e a gente tem que respeitar a escolha de todo mundo. Exatamente. Isso, não é? Dá tempo de falar mais uma coisinha? Lógico que dá. Manda. Historicamente, né, quando entrou a monogamia, a mulher entra nesse papel de submissão sempre. Né, de estar ali a serviço de um marido, a serviço de uma sociedade, a serviço dos outros. A não monogamia, que inclui tudo isso, relacionamentos abertos, você abriu a relação, você está trazendo mais liberdade para essa mulher. Eu falo muito pro Márcio, e eu senti isso na pele. No mundo monogâmico, o homem tem sempre o privilégio. Até você vai escrever cartas, convites de casamento, o nome do homem vem na frente. No liberal, a mulher faz isso aqui, ó. Iguala. Que é o que elas estão procurando tanto aí, né? Se igualar ao homem. Então, as mulheres que conseguem entrar e se descobrirem realmente dentro do meio liberal, elas entendem todo esse processo, elas são muito mais livres, elas são muito mais femininas, elas são muito mais donas delas mesmas. Porque naquele ambiente, nós somos iguais, tá? E, nossa, assim, então, é por isso, a não monogamia, ela vem trazer essa liberdade para a mulher. Ela é muito mais favorável à mulher do que ao homem, nesse sentido. Então, ser um casal liberal não é tão bagunçado assim como todo mundo pensa. Não, de forma alguma. Aparentemente não, né? Que a gente acabou de entender que não. Não, porque tu me fala, é liberal e falar que não é bagunçado? Não, não é, né? Não é. Tem regras, tem combinações, tem tudo pra ser seguidas também, né? E também não é sexo o tempo todo. Não são 24 horas fazendo sexo, né, gente? Não dá. A gente já chegou nos 32, não aguenta mais. Agora, esse tipo de coisa vocês fazem o quê? Pelo menos uma vez na semana?
Não. É mais. Não, menos. É menos ainda? É assim, menos. A gente praticamente toda semana encontra amigos do rolê, né? Do meio. Mas não necessariamente. Mas não necessariamente tem interação sexual. Não. Entendi. Como eu falei, quando a gente chega nessa fase de entender que a gente faz o que a gente quer, quando a gente quer... É igual a gente. É igual a gente. Acabou. Não, porque todo mundo acha que fazer isso todo dia, né? Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa, vocês têm que ir fazer fora, né? Não faz só os dois também em casa, né? Exatamente. Não existe mais a relação do casal sozinho em casa, né? Muita gente acredita nisso. Eu acredito que sim, com certeza. E a gente sempre fala, né, que pro sucesso, pra um casal no meio, tem que entender que o casal é o mais importante, a relação... Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Claro. Então, independente da situação, não sei o que, cara, o que isso vai trazer pra nossa relação? Então, deixa, entendeu? É isso. Maravilha. Obrigado pelo gente. convite, fiquei muito feliz. Obrigada a vocês. Pessoal, vocês são demais. Obrigada mesmo, viu? Gente, vocês que nos acompanharam neste episódio, espero que tenham gostado, que tenham entendido que existem muitas formas de amor, não é? Um beijo É isso, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.